Meus queridos, boa noite. Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração. Você é muito bem-vindo, você também que nos assiste pela internet. É sempre um grande privilégio poder estarmos reunidos, cultuando a um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que atua poderosamente em nossas vidas. Eu quero só reforçar o aviso da irmã sobre nossa escola bíblica, né? Quantos aqui têm participado da nossa escola bíblica? Por favor, só levante assim sua mão. Um bom grupo de irmãos. Meus amigos, tem sido um tempo maravilhoso. Nós passamos aí aproximadamente, eu creio que perto de um ano, talvez acho que uns 10 meses, a gente passou estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, e foi um tempo extraordinário para todos nós. Então, se você perdeu, você tem a oportunidade de começar. Vamos começar um novo livro, vamos começar a carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. Então esteja conosco aqui, todo domingo, 8h30 da manhã. Tem sido um tempo maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que a escola bíblica dominical para mim é um dos cultos mais importantes da igreja. Certo? Então, quer aprender sobre Bíblia, venha para a escola bíblica dominical. Não tem outro remédio para você, é a escola bíblica dominical, tá certo? E aguardo ver você e a sua família junto conosco, aprendendo, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Hoje eu quero meditar com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, a partir do 25. Todos encontraram? Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 25 ao 34. É um texto, eu creio, bastante conhecido, mas eu quero usar também o contexto nessa noite, tá? Vai dizer assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar, não feche sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai querido, queremos nesse momento, com a tua palavra aberta, pedir ao Senhor que nos dê tua graça. Sabemos que o pecado afetou o nosso intelecto. Sabemos que o pecado afetou a nossa forma de compreender as coisas espirituais. E por isso suplicamos que o teu Espírito nesta noite abra os nossos olhos, nos dê entendimento sobre tua vontade. Pai, que o Senhor nesta noite também subjugue as nossas pressuposições, que nós venhamos dar lugar, Senhor, à ação do teu Espírito em nossa vida. Não permita também, Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando para além deste lugar, com as preocupações do amanhã, com as preocupações da vida.
Pai, que neste momento estejamos por inteiros, mente, alma, corpo e coração, voltados para tudo quanto o Senhor deseja nos falar nesta noite. Abençoa, Pai, todos os que me ouvem nesta noite, em especial aqueles que também nos ouvem pela internet. Que a Tua graça, que é abundante, que superabundou os nossos pecados, possa operar poderosamente em nossas vidas nesta noite. E assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse momento, esse texto é um dos textos que faz parte daquele sermão conhecido, de um dos sermões mais conhecidos e também dos mais extensos de que Jesus fez. Esse é o famoso sermão que Jesus proferiu no monte. E nesse momento, no capítulo 6, Jesus vem encerrando uma linha de raciocínio. Tanto é que no verso 25 ele diz, por isso, é a conclusão daquilo que ele vem dizendo anteriormente. Ele então traz uma conclusão prática daquilo que ele vem dizendo para todos quantos estão lhe ouvindo naquele momento. E uma das coisas que vai girar em torno dessa aplicação de tudo que ele vem dizendo antes, é essa primeira frase que ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Você é alguém ansioso? Nós vivemos na geração da ansiedade. Essa é a bem verdade. Nós vivemos na geração que é consumida pela ansiedade. Há um tempo atrás, eu não sou muito velho, eu tenho 35 anos, mas eu não me lembro, não me recordo de pessoas que diziam que tinham doenças e problemas de ansiedade. Você se lembra? Seja bem sincero. Talvez você não se lembre disso. A verdade é que nossa geração é uma geração que não sabe lidar muito com as questões da vida. Antigamente, as pessoas, elas, na escola, por exemplo, estava até conversando isso com os meninos. Quem aqui nunca sofreu bullying na escola? Você morreu por causa disso? Você ficou com depressão por causa disso? Você ficou com distúrbio alimentar por causa disso? De uma série de fatores, a gente vai vendo que essa geração ela não consegue lidar com as dificuldades da vida. Eu não estou, e nem pretendo nesta noite, dizer que o crente não passa por ansiedade, e nem que o crente não passe por depressão. Não é esse o meu objetivo, e eu estaria errando em afirmar isso. Mas o que eu quero dizer é que esse estilo de vida que nós vivemos hoje é um estilo de vida que ele é muito favorável a nós sermos submetidos a todas essas coisas. Esse estilo de vida é sim um estilo de vida que causa em nós uma ansiedade exagerada, que causa em nós depressões, porque não conseguimos lidar muitas vezes com as frustrações que a vida se apresenta no nosso caminho, e muitas vezes nós sofremos porque não sabemos como direcionar as coisas, as nossas necessidades, as nossas angústias e os nossos sentimentos. E uma coisa que então Jesus diz, ele então conclui dizendo isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele vai tratar especificamente de coisas básicas, de questões básicas da nossa vida, quanto ao que comer e quanto ao que vestir nesse texto. E nós vamos abrir um pouquinho mais para outras coisas, porque é bem verdade que nós não ficamos somente ansiosos pelas necessidades básicas, mas ficamos também ansiosos por muitas outras coisas. E uma das coisas que eu percebo em nossas vidas é porque nós acabamos fazendo de coisas que não são necessidades em nossas vidas como necessárias. Nós tornamos coisas que não são necessárias, necessárias. E por conta disso aumenta ainda mais e favorece ainda mais para que nós tenhamos uma vida cada vez mais ansiosas por almejar coisas, por conquistar coisas, por se preocupar com coisas, principalmente pelo dia de amanhã, que nós também veremos isso,
que é o que ele vai dizer no verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Se tem uma coisa que nos gera ansiedade, é o dia de amanhã. Nós sofremos tanto com o dia de amanhã, que quando chega amanhã, nós estamos acabados, porque sofremos tudo do amanhã hoje. Não é verdade? O amanhã nem chegou, e a gente já sofreu tudo que tinha para sofrer o amanhã hoje. E quando chega amanhã, nós estamos acabados, e não conseguimos lidar com o amanhã, porque sofremos tudo antecipadamente. Certo? Então nós vamos aprender hoje alguns caminhos que o Senhor nos dá para lidar com as ansiedades, com as preocupações, com as inquietações dessa vida. E uma das coisas que nós cantamos hoje, e que eu acho que é bem difícil a gente colocar em prática, e muitas vezes nós cantamos coisas e não refletimos sobre o que nós cantamos, e hoje eu quero pegar vocês nisso. O Lucas deixou aí para ti, coloca aí para mim uma parte da música, pronto. Essa primeira parte da música que nós cantamos hoje. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A pergunta é, você consegue se alegrar quando o dinheiro falta? Você cantou hoje, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Pastor, eu não disse que eu estou alegre, eu quero, é um desejo meu. Quantas vezes você conseguiu nesse seu desejo se alegrar? Quando o dinheiro acabou, e você sabendo que o amanhã está chegando, e você vai enfrentar o amanhã alegre, sabendo que o dinheiro faltou. A pergunta é, quando o dinheiro falta, é um fator que nos gera ansiedade, inquietação, preocupação? Então qual é o antídoto para a ansiedade do amanhã quando o dinheiro nos falta? É aprender a nos alegrar, ainda que o dinheiro venha nos faltar. E aí eu faço outra pergunta. É possível nós nos alegrarmos ainda quando o dinheiro nos faltar? Nós cantamos um outro hino aqui também. Qual foi o hino que nós cantamos aqui? Pode colocar na alegria e na dor aí, por favor. Vou pegar vocês os cânticos que nós cantamos hoje também. Coloque aí, Lucas, por favor, na alegria e na dor. Ok, passei mais um pouquinho. Pronto. Pronto, aqui está ótimo. Nós cantamos essa música dizendo que mesmo que o fruto da figueira minta, ou seja, que não haja chuva sobre a terra, que não haja ovelhas no curral. Passa aí, Lucas. Mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Passa aí, Lucas. Nós cantamos, louvarei seu nome enquanto viver, quando aqui da terra eu desaparecer. Passa aí, Lucas. Pronto, esse é o refrão da música. Nós falamos, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, ainda que haja ovelhas no curral ou não, ainda que haja fruto, ainda que não tenha. E como nós cantamos também na outra música, quero me alegrar, ainda que o dinheiro me faltar. Esses são os caminhos que nós devemos pegar para nós lidarmos com todas essas inquietações, com todas essas angústias, com todos esses anseios. É quando nós aprendemos a nos alegrar, é quando nós aprendemos a cantar, é quando nós aprendemos a louvar ao Senhor, ainda que falte todas essas coisas que aos nossos olhos são necessárias para as nossas vidas. Certo? E foi por isso que Jesus falou isso. E uma das coisas que eu... Pode tirar. Obrigado, viu? E uma das coisas que eu percebo que nos conduz a uma dificuldade de lidarmos com isso é por causa de uma razão. Se você olhar o contexto, a partir do versículo 19, Jesus então ele vem trabalhando sobre um problema. A partir do verso 19 até o verso 24, Jesus então está trabalhando com os seus discípulos sobre algo. Ele está alertando os seus discípulos acerca de uma coisa. Do verso 19 ao verso 24, você conseguiria perceber
sobre o que Jesus está alertando seus discípulos para que eles tenham cuidado? Eles devem ter cuidado com o quê? Com o quê? Tem que ser uniforme. O que Jesus está alertando seus discípulos do verso 19 ao 24? É sobre o quê? Sobre as riquezas. Sobre as riquezas. Jesus está trabalhando com seus discípulos sobre o perigo das riquezas. E no verso 25, então, ele vai concluir sobre como nós devemos lidar com as riquezas. E aqui um parêntese. O problema não é riquezas em si. Jesus não está dizendo que você ter riquezas, ter posses, é um problema. Não é essa a questão. O que Jesus está querendo dizer é quando o teu coração está nas riquezas. Ele está querendo dizer quando as riquezas tomam o teu coração. É quando você deposita sua total confiança naquilo que o dinheiro pode proporcionar para você. E se você é alguém que confia no dinheiro, quando o dinheiro falta, você fica como? Não tem como você se alegrar ainda que ele falte. Porque se o dinheiro é aquilo que lhe traz segurança, se o dinheiro é aquilo que lhe traz segurança para o dia de amanhã, se é o dinheiro que faz com que você se confie na sua vida, que você terá suas necessidades supridas, então, quando ele falta, ele leva consigo toda a sua esperança. E quando você está sem esperança, você fica como? Desesperado. Desesperado. E aí é onde você fica inquieto. E aí é onde você fica atribulado. E aí é onde você fica ansioso. Então o que Jesus está querendo dizer é que, para que nós consigamos vencer todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações desta vida, nós não podemos, em hipótese alguma, colocar a nossa confiança, depositar a nossa confiança em alguma coisa, senão no Senhor. Tanto é que o verso 24, ele vai dizer que as riquezas podem se tornar o que na nossa vida? Senhor. No verso 24, antes do que nós lemos, ele diz que as riquezas podem se tornar o Senhor da nossa vida. E se ele é Senhor da nossa vida, então nós somos o que dele? Escravos. Escravos. Vivemos em função dele. A nossa vida é projetada em função dele. E aí é onde está o grande problema. Porque as riquezas, as coisas que não são o Senhor, jamais poderão nos dar segurança. Eles aparentemente nos dão uma falsa sensação de segurança. Mas na verdade nunca vão poderá de fato nos assistir nas nossas necessidades. Porque o dinheiro, ainda que você o tenha, ele pode ser tirado de você, não é verdade? E é por isso que Jesus vai dizer, a partir do verso 19, que é impróprio você confiar nas riquezas, porque as riquezas podem ser consumidas, a traça e a ferrugem podem corroer, os ladrões podem roubar, são coisas que podem ser tiradas de você. E por isso você não pode depositar sua confiança naquilo que pode ser tirado e tomado de você. Então, quando nós depositamos nossa alegria, nossa confiança, nossa satisfação nas coisas, nas pessoas, nós corremos um grande risco de viver frustrados, de viver angustiados, porque todas essas coisas podem ser tiradas de nós. Podem ser tiradas de nós. E é por isso que Jesus, então, a partir do verso 25, quando ele diz, meus inimigos não andem ansiosos, e ele vai então nos mostrar o caminho que nós devemos percorrer, para que possamos então nos livrar, conseguir viver de uma maneira adequada, diante das nossas realidades de vida, diante das nossas necessidades, sem vivermos assim, aflitos, inquietos, por demais ansiosos. Estão conseguindo me acompanhar? Está fazendo sentido para você? O contexto, pronto. Então nós vamos agora entrar para o caminho que Jesus, então, ele pega, certo? Para nos ensinar o que nós devemos fazer. A partir do verso 25, do verso 34,
O que Jesus então quer passar para os seus discípulos é que, em vez deles confiarem nessas coisas que são falíveis, nessas coisas que não vão dar a eles, não vão segurar a eles de fato, assisti-los naquilo que eles realmente necessitam, eles então devem direcionar toda a sua confiança para o Senhor. E a minha proposta nesta noite é fazer você enxergar isso. Que a pessoa que você deve confiar é o Senhor. Ele é a resposta dos teus anseios. Ele é a segurança que você procura em qualquer outra coisa. Você só vai encontrar no Senhor. Então Jesus, ele quer mostrar para os seus discípulos esse caminho perfeito que eles devem pegar. Por isso que a partir do verso 22 e 23, ele vai falar sobre os olhos. Que eles devem então focar os seus olhos no Senhor. Eles estavam direcionando seus olhos para outra coisa, e não para o lugar certo. E quando você direciona os seus olhos para aquilo que é trevas, todo o seu corpo vai sofrer as consequências. Então ele diz, foca os teus olhos naquilo que é correto, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Então, o objetivo de Jesus, a partir do verso 25, é fazer seus discípulos olharem para onde de fato eles devem olhar. Para Jesus. Para Jesus. Para aquele que de fato é capaz de suprir as nossas necessidades. E ele vai então dar as provas de que esse Deus, de fato, é capaz de nos assistir em nossas necessidades. Ainda que o dinheiro venha a faltar, o Senhor pode e está conosco para nos suprir. Ele vai dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A primeira prova de que nós podemos confiar no Senhor para o suprimento das nossas necessidades, é isso. Ele faz essa pergunta. É uma pergunta retórica e fácil de ser respondida. O que é o mais importante? A vida, o alimento ou o corpo? Será que a vida é mais importante do que o alimento e o corpo? Do que as vestes para o corpo? A vida é mais importante do que nós aprendemos na aula passada na nossa escola bíblica, no naufrágio de Paulo indo para Roma, perderam tudo, mas foi poupado o que deles? A vida. Ainda que venhamos a perder todas as coisas, como Jó, perdeu todas as coisas, mas foi-lhe poupado o quê? A vida. Foi-lhe poupado a vida. A vida é mais importante do que as vestes, do que o alimento. E então a pergunta dele é, ora, quem vos deu a vida? Se Deus então nos deu a vida, como então ele não nos daria as vestes para cobrir o nosso corpo e o alimento para sustentar a nossa vida? Qual é o mais difícil? Dar a vida ou dar o alimento e as vestes para o corpo? A vida. Se Deus fez o mais difícil, que foi lhe dar a vida, então certamente ele também lhe dá... Obrigado pelas respostas, viu? Certamente ele lhe dará também as vestes e o alimento para o suprimento desta vida que ele mesmo lhe deu. Esqueci o nome do autor. Se Deus deu a boca, então ele dará a carne. Vale, não estou ouvindo não. Eu não consigo pronunciar isso aí não, velho. Leva mal não. Não passar essa gafe não. Mas esqueci o nome dele. E é isso aí que o Gabriel falou. Vocês ouviram, não foi o que o Gabriel falou? Pronto. Ora, aquele que envia a boca, ele vai te enviar também carne para isso. Então, se Deus nos deu a vida, então aquele que nos deu a vida também dará consigo tudo aquilo que é necessário para o suprimento desta vida. E aí uma das coisas que nós vimos hoje pela manhã, o grande problema da nossa vida é porque, como eu disse, nós tornamos as coisas que não são necessárias como necessárias para a nossa vida. Deus em momento nenhum disse que nos daria supérfluos. Deus não prometeu riquezas
para nós. A maior riqueza que Deus nos deu foi sua graça, que é maior do que a vida e é melhor do que as maiores riquezas que esse mundo pode nos oferecer. Tanto é que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele mostra a maior riqueza, que foi a salvação. Contudo, o Senhor não nos prometeu riquezas nesta terra. O que o Senhor prometeu, de fato, é o suprimento das nossas necessidades. Das nossas necessidades, o Senhor prometeu que cuidaria de nós. Então, o primeiro argumento que Jesus usa é esse. É de que a vida, ela é mais importante do que o alimento e o corpo. Então, se Deus nos deu a vida, certamente Ele também nos dará as vestes e o alimento. Ainda que nós o tenhamos com dificuldade, mas quem aqui pode dizer que não tem na sua mesa todos os dias? Talvez não tenha aquilo que você gostaria que tivesse, mas Deus sempre coloca em sua mesa aquilo que é necessário para você. Estou mentindo? Não, não estou mentindo. Você sabe bem disso. Você sabe bem disso. Então, Deus tem cuidado de nós. Certo? Então, esse é o primeiro argumento, de que Deus vai cuidar de nós, porque Ele é aquele que nos deu a vida. Então, se Ele nos deu a vida, Ele também vai dar as outras coisas. O segundo argumento é o que Ele manda a gente observar, a partir do verso 26. Ele disse: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A observação dele foi: observem a natureza. Quem criou toda a natureza? Deus. Deus criou toda a natureza. E olha, esse mesmo Deus que criou toda a natureza é o mesmo que também as sustenta. Deus criou os pássaros, Deus criou todas as coisas, e Deus proporciona para a sua criação sustento, de forma que os pássaros conseguem sobreviver, de maneira que toda a criação consegue se alimentar, de forma que toda a criação consegue se sustentar, porque Deus fez assim. Então, Ele manda olhar para a criação. Olhe para a criação. Veja como Deus tem cuidado de toda ela. Observem as aves do céu. Eles nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros como nós. Contudo, Deus as sustenta. Porque Ele é o sustentador de todas as coisas. E aí Ele faz a pergunta: porventura, não valeis muito mais do que as aves? Será que o ser humano vale mais do que as aves? Certamente sim. Nada na criação foi feito e foi dito imagem e semelhança de Deus. Só o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Só aqui já seria um argumento muito forte, mas Jesus não usou o fato de simplesmente Deus ser aquele que nos criou, mas a expressão que Jesus usou é: contudo, vosso Pai Celeste. Ele apresenta Deus como sendo o nosso Pai. Ora, meu irmão, se um pai da terra, por pior que seja, ele consegue, na medida do seu possível, suprir os seus filhos e a sua necessidade, quanto mais aquele que é o nosso Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas. Certamente Ele tem cuidado de nós, porque somos seus filhos, e Ele é o nosso Pai. E Ele, como nosso Pai, Ele certamente tem o interesse de cuidar de nós, porque Ele nos adotou como seus filhos. Então Ele, como nosso Pai, Ele tem o interesse de cuidar de nós. Então esse é o segundo e terceiro argumento. O segundo é que, assim como Ele sustenta toda a criação, Ele também nos sustenta. E o terceiro é: Ele é o nosso Pai. Contudo, vosso Pai Celeste aí sustenta. Ele é o nosso Pai. E aí ele prossegue, então, dizendo, no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar
ao curso da sua vida, acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Essa expressão seria como se fosse: quem é que, ainda que ansioso que esteja, pode aumentar uma hora do curso da sua vida, pode prolongar a sua vida. A ideia que ele quer fazer refletir é: quem é que por mais ansioso que esteja, pode mudar a situação por causa da sua ansiedade? Você já parou para pensar que quando nós estamos ansiosos, a situação não muda, mas só a gente que muda? A situação não muda, mas nós mudamos. Nós ficamos como? Ficamos péssimos. Ficar ansioso por alguma coisa não vai resolver. Ficar ansioso por alguma coisa não vai mudar. Não vai acrescentar. Na verdade, ficar ansioso só vai mexer conosco mesmo. Só vai fazer mal a nós mesmos. Não vai mudar a situação. Você não vai conseguir aumentar o custo da sua vida, você não vai conseguir mudar a situação. A ansiedade não vai conseguir fazer isso. Por mais ansioso que você esteja, então, a indagação de Jesus é esse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode mudar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa? A ansiedade não vai fazer isso. Você ficar esperando, desejando uma coisa, ainda que você deseje muito isso não vai mudar a coisa. Só vai realmente mudar você mesmo. Porque você só vai ficar ainda mais inquieto por aquilo. Você só vai aumentar ainda mais a preocupação com aquilo. E aquilo vai te consumir. Aquilo vai consumir você de tal maneira que então você vai ficar inquieto, e quando chegar no dia de amanhã, você já não vai ter mais condições de lidar com aquilo, porque naquele dia presente, o anseio exagerado por aquilo lhe consumiu tudo quanto poderia consumir de você, certo? Por isso que no verso 27 ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar o côvado ao curso da sua vida? Aí no verso 28 ele retoma novamente: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, mais uma vez, ele faz os seus ouvintes observarem a criação de Deus. Veja como Deus veste os lírios do campo, como são lindos, como são perfeitos. Se Deus consegue vestir, se Deus consegue alimentar os pássaros, se Deus veste com beleza toda a sua criação, quanto mais nós que somos seus filhos. Então é esse o argumento que Jesus está querendo dizer. E uma coisa que precisa ser considerada: quando ele diz, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, ele não está querendo dizer que nós devemos ficar de braços cruzados e não fazer nada porque Deus vai suprir as nossas necessidades. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que nós devemos ficar de braços cruzados e não fazer nada. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos confiar simplesmente na nossa força, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no nosso muito trabalhar, como se a nossa vida e a nossa sustentação dependesse exclusivamente de nós. Exclusivamente de nós. Porque se dependesse exclusivamente de nós, nós estaríamos encurralados. Quantas vezes você não ficou enfermo e ficou preocupado de como seria? De repente ficou enfermo, ficou com medo de perder o trabalho, ficou enfermo e diminuiu a produção. De uma série de circunstâncias, aconteceu um acidente, perdeu um trabalho, e agora o que vai ser de mim? Porque você confiou demais em si mesmo. Então a ideia não é que você não faça nada, a ideia é que você trabalhe, que você se esforce, mas você não pode confiar demasiadamente em você mesmo
Você precisa confiar no Senhor. No Senhor, certo? É isso que ele está querendo dizer. E a exortação que ele traz no final do verso 30, dizendo: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que que Jesus disse que se preocupar com essas coisas é considerado um homem que tem pequena fé? Jesus trouxe uma crítica para eles. Vocês são homens de pequena fé, porque vocês andam ansiosos por essas coisas, quando não deveriam. A crítica que ele traz é essa. Porque se vocês confiassem em mim, vocês não estariam assim. Fé é confiar, irmãos. Fé é confiança. Quem tem fé, confia em Deus. E não é aquela confiança cega, não. É uma confiança bíblica. Como nós vimos Paulo no naufrágio. Ele, diante da tempestade, diante do céu que estava fechado, diante de um céu que não se via estrelas nem sol, diante de uma tempestade que batia no navio, ele disse para aqueles que estavam sem esperança de salvamento: pois eu confio que do jeito que o Senhor falou, sucederá. Isso é confiança. É quando você olha para os lados, você não consegue perceber saída, mas você sabe que Deus estará ali abrindo portas para você. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se pode ver. É a convicção delas. Então, quando o dinheiro acaba, é isso que você está vendo. Está sem dinheiro. Se você se baseia apenas nessas coisas, você vai se desesperar. Mas se você confia em Deus, de que Deus é o seu sustentador, de que Ele não vai lhe faltar, de que Ele jamais vai lhe deixar, de que Ele nunca lhe abandonará, de que Ele estará com você como um pai que cuida do seu filho. Se você crer que Deus é aquele que criou o universo, sustenta todo o universo, vai sustentar você também. Isso vai fazer com que você confie e você passe por aquela circunstância confiando em Deus, sem se desesperar. E eu acredito que muitas circunstâncias que Deus coloca em nossas vidas é para provar a nossa fé. É para provar a nossa fé. É diante das circunstâncias que a nossa fé é provada. É diante das circunstâncias que a nossa fé é provada. É como Salomão disse: se no dia da angústia te mostras fraco, a tua força é pequena. Então, se no dia da adversidade você fica atribulado, isso só mostra o tamanho da sua fé. Só mostra o tamanho da sua fé. E é uma oportunidade para a gente crescer. Deus simplesmente não quer mostrar que a nossa fé é pequena, mas Ele quer que a gente cresça. O objetivo de Deus, então, nas circunstâncias, revelar a nossa fé, não é para nos humilhar. Jesus não estava simplesmente aqui dizendo para os seus discípulos: vocês têm fé pequena. Não era simplesmente mostrar que eles tinham uma fé pequena, mas era direcioná-los para que eles aumentassem a sua fé, para que eles crescessem na sua fé. E nós precisamos desenvolver a nossa fé. E é em meio às circunstâncias que nós desenvolvemos a nossa fé. Então, muitas circunstâncias que nós passamos, o Senhor nos está dando uma oportunidade de crescermos, de aprimorar a nossa fé, de desenvolvermos a nossa fé, confiando em Deus, crendo em Deus. Ou nós cremos que Deus, de fato, se importa conosco, ou então nós cremos que Deus é um Deus distante. Ele é o relojoeiro, criou o universo, deu a corda e deixou aqui, e deixou a gente ao léu. Se você crê que Deus anda com você, de que Ele tem um olhar especial para contigo, de que Ele é teu Pai, então você precisa confiar. E às vezes, nessa caminhada, Deus quer testar. Deus quer testar a nossa confiança. É quando Ele diz assim: vem, Pedro. Mas, Senhor, como é que eu vou se não tem chão? Só tem água. Vem. Eu não estou dizendo vem. Confia. Eu estou chamando, venha. E Pedro foi. E o que foi que aconteceu? Ele andou? Andou. Porque confiou. Mas a partir do momento em que ele tirou o olhar do Senhor, em que ele começou a olhar para as coisas, ele começou a afundar. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Quando a gente olha para as coisas e não confia no Senhor, a gente começa a afundar.
E essas coisas começam a nos levar junto. E a gente fica inquieto, e a gente fica ansioso, e a gente fica atribulado, e essas coisas começam a nos consumir. Porque a gente perdeu o referencial. Nós perdemos o referencial. Tiramos o olhar de quem nunca deveríamos ter tirado. Confiança. O Senhor deseja confiança. Que seus filhos confiem nele. Confiem nele. Porque o mais difícil Deus já fez. Ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Se o Senhor foi poderoso para nos salvar, o que Ele não pode fazer por nós? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus por isso, porque só com um ato de muito poder foi que o Senhor conseguiu nos resgatar. Se o Senhor foi poderoso para nos resgatar da nossa condição de pecado, quanto mais suprir as nossas necessidades. Certamente o Senhor fará isso conosco, certo? Nós, talvez não da maneira com que nós gostaríamos. E aí eu volto a dizer, é onde nós precisamos trabalhar nos nossos corações o contentamento. Vivemos numa geração altamente consumista e é bastante difícil você ser contente com aquilo que Deus lhe dá. A gente quer sempre mais, está sempre insatisfeito com as coisas que Deus nos dá, e aí a gente acaba murmurando, pecando, porque a gente não consegue ver o cuidado de Deus. E aí ele então vai trazer uma segunda conclusão. Portanto, diante de tudo isso, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, primeiro ele disse, olha, vocês não devem viver assim. Andar ansioso é viver assim, vocês não podem viver assim. E viver desse jeito é viver como os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não têm Deus. Viver com essa preocupação é viver como quem não tem Deus. Porque quem não tem Deus só se confia em si mesmo. Então quando falta, ele fica desesperado. Mas vocês não, vocês têm Deus. E viver dessa maneira é como se vocês não confiassem em Deus. Viver dessa maneira é como se Deus não fosse presente na vida de vocês. Viver assim é como viver como quem não tem Deus, como um descrente. Que quando perde as coisas, ele fica desesperado. Ele quer tirar a sua própria vida, porque ele colocou toda a sua esperança nas coisas. Mas vocês não, vocês têm Deus. Então não devem viver assim. Devem viver confiando no Senhor. Que ainda que falte ovelhas, que ainda que não haja ovelhas no curral, que ainda que o dinheiro nos falte, o Senhor não nos faltará. Porque o Senhor é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor. É Ele quem conduz as nossas vidas. E o bom pastor é esse. A função do pastor é levar suas ovelhas para se alimentar, cuidando delas. E assim é o Senhor para com as nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Não confiar em Deus é uma ação de descrença. É incredulidade. Crer em Deus, quando temos as coisas, é fácil. Mas o grande desafio é crer em Deus, continuar crendo em Deus, mesmo quando tudo nos faltar. Essa é a grande prova, e essa é a grande prova da nossa maturidade cristã. E eu acredito que há momentos da nossa vida que Deus vai trabalhando do jeito que Ele trabalhou, como Ele fez em Israel, com o maná, se lembra? Naquele período que o pessoal ficou no deserto. Aquilo foi muito interessante. Deus quis ensinar algo precioso para o seu povo. Deus colocou o povo no deserto. Perceba, o Deus que colocou o povo no deserto foi o mesmo que estava fazendo o que com eles? Alimentando. Deus não deixou com que as vestes nem do povo se desgastassem. Deus estava suprindo suas necessidades. E Deus quis ensinar seu povo de tal maneira, Deus não deixava nem eles juntarem o maná. Se juntassem o maná de hoje, ele iria ficar podre para o dia de amanhã. Eles tinham que confiar que todo dia Deus iria mandar.
Só na sexta-feira que eles podiam juntar, porque no sábado era o dia do Senhor e não podiam trabalhar. Mas todos os dias eles tinham que crer que todo dia Deus iria mandar. E a pergunta é, Deus mandou todo dia o maná? Ao longo dos 40 anos, só cessou no dia que eles pisaram em Canaã, na terra que mana leite e mel. Mas até lá Deus sustentou todos os dias, mandando dos céus o maná para o seu povo. E muitas vezes Deus quer nos ensinar a confiar assim. Deus não nos dá para juntar para amanhã. Ele quer que a gente confie dia após dia. Você consegue confiar em Deus dia após dia. Deus não quer que você junte para se garantir para o amanhã, não. Ele quer que amanhã você creia, e depois de amanhã você creia, e depois você confie, e depois também. Para que você não se apoie naquilo que você guardou, naquilo que você juntou. Porque aí você não vai estar confiando em Deus, você vai estar confiando no seu celeiro, naquilo que você juntou. Mas às vezes Deus faz isso, Deus tira tudo do celeiro, Deus esvazia tudo, para você confiar que todo dia Ele vai mandar. Ele vai mandar. E isso é confiar em Deus, confiar em Deus. E aí ele então estabelece o caminho então que nós devemos pegar para a nossa vida. E agora vai fazer sentido. Talvez a maioria dos irmãos conheça o verso 33, e agora ele faz sentido. Quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus então é quem tem nos sustentado, então eu não posso perder de vista as minhas prioridades. Eu não posso perder de vista as minhas prioridades. Sabe uma das coisas que eu mais me entristeço? É quando eu vejo pessoas que estão distantes do Senhor e eu digo, meu irmão, volte para o Senhor. Ele diz, pastor, estou sem tempo, trabalhando demais, estou precisando fazer aquilo, aquilo outro. Ele acha que ele não conseguiu, ele não entendeu como ele deve organizar a vida dele. O Senhor não está dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos buscar as coisas que almejamos. O que Ele está querendo dizer é que nós não devemos fazer isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, devemos buscar o quê? O reino. A primeira coisa que nós devemos buscar é o reino. Porque todas essas coisas depois não serão o quê? Se você alterar a ordem, vai mudar os resultados. Se você mudar a ordem, vai alterar os resultados. Vai alterar os resultados. E isso é fé. Você conhece gente que diz, mas esse negócio de igreja não enche barriga de ninguém, não. É porque você não confia em Deus. Porque se você confiasse em Deus, você buscaria o reino de Deus, na certeza de que todas as coisas lhe seriam acrescentadas. Na verdade, você não confia em Deus, você confia em si mesmo. Você confia em si mesmo. Porque buscar o reino não é perda de tempo, é investir seu tempo naquilo que Deus disse que deveríamos investir em primeiro lugar. E é por isso que nós andamos ansiosos demais, porque nós mudamos as prioridades da nossa vida. Se você jogar para o reino toda a sua expectativa, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, nós não viveremos tão atribulados quanto nós vivemos nos nossos dias. É porque nós mudamos a ordem das coisas. Nós gastamos tempo demais, investimos todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, tudo aquilo que temos, tudo que somos, na busca desenfreada para conquistar as coisas que almejamos, para o suprimento das nossas necessidades. E as desculpas para o reino de Deus são sempre as mesmas. Eu não tenho tempo, eu estou cansado, e a gente nunca consegue fazer o que deveríamos fazer por primeiro. E é por isso que muitas vezes levamos uma vida medíocre. E somos engolidos por esta vida. Porque nós mudamos as prioridades. Meus irmãos, nós somos cidadãos do reino. Se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, você é um cidadão do reino de Deus. Qual é a oração que nós temos feito? Qual é a oração do Pai Nosso? Nós oramos a Deus para que venha o quê? O seu reino. E nós somos cidadãos desse reino.
E o Senhor tem nos usado para servir ao reino dele, aqui nesta terra. E o Senhor colocou sobre a sua igreja diversas atribuições. E nós devemos investir o nosso tempo aqui no reino, buscando o reino, servir ao reino. Porque nós somos cidadãos do reino, que tem o Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós precisamos entender isso. Há uma expectativa para nós. E por isso nós precisamos organizar nossa vida de maneira que a gente busca primeiro o reino. Primeiro o reino. Na confiança de que esse Deus, Ele há de nos conduzir em todas as outras necessidades da nossa vida. Então, na verdade, quando a gente investe o nosso tempo ou no reino, nós estamos então investindo no suprimento das nossas necessidades. Porque Ele disse que se nós buscarmos o seu reino, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Todas as coisas nos seriam acrescentadas. E aí ele finaliza no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todo dia já tem a sua labuta do próprio dia. Não há por que nos preocuparmos com o dia de amanhã. Se houver um amanhã para nós, Deus estará lá. Deus estará lá se houver um amanhã para mim e para você. E o mesmo Deus que nos supriu hoje é o mesmo que mandará maná amanhã para todos nós. Você só precisa dormir crendo nisso. Você vai dormir em paz, confiando no Senhor. Então hoje eu quero encerrar dizendo isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. É confiança. É confiança. Confia em Deus. Muitas das nossas atribulações, muitas das nossas dificuldades, é porque às vezes a gente acha que não há saída, não há solução, a gente confia nas nossas forças, na nossa sabedoria, nas pessoas, mas não confiamos em quem deveríamos confiar. Confia em Deus. Ore nesse momento. Eu não sei o que tem atribulado sua alma, sua vida. Não sei o que tem lhe causado ansiedade, inquietação, tribulação, não sei. Mas eu convido você a fazer o que Jesus disse. Confia no Senhor. Mas faz isso mesmo com fé. Entrega a tua vida para Ele. Confia no Senhor. Busca o reino de Deus com força, com intensidade. Que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai Ele com fé. Confia no Senhor. Ele é teu Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. É nessa dificuldade que você está passando que o Senhor quer se mostrar grande.